Hoje eu quero falar com você nesse vídeo esclarecedor sobre separação conjugal, divórcio. Isso mesmo, um assunto que é muito polêmico em meio aos cristãos, pois durante todos os anos atendendo pessoas, elas, dentre muitas, perguntaram assim para mim: eu posso me separar? Eu posso me divorciar? Eu estarei pecando se eu me separar? É importante você, com respeito a essa questão, atentar, em primeiro lugar, para o que está escrito em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16. Ele diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Veja que ele é categórico em afirmar que é contra o divórcio. Mas, ao mesmo tempo, ele também, em sua palavra, fala sobre razões para, de alguma forma, autorizar que o divórcio aconteça. Quando ele fala, por exemplo, sobre imoralidade sexual, você pode ver isso em Mateus capítulo 5, versículo 32, e também no capítulo 19, versículo 9. E sobre ser ou ter sido abandonada por uma pessoa incrédula, uma pessoa que não quis compromisso. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 15. Mas mesmo nestes dois casos, o divórcio, muitas vezes, ele não é necessário. Ou, de certa forma, até encorajado a praticá-lo. O que pode-se dizer que a imoralidade sexual, o abandono, tem a permissão de Deus para o divórcio. Mas existem pessoas, por exemplo, que elas buscando confessar o seu erro ou até perdoar, conseguem construir a reconciliação e a restauração. Isso sempre é o primeiro passo. O divórcio, ele deve ser visto como o último recurso. E talvez você pergunte assim: mas existem motivos para o divórcio além do que a Bíblia diz explicitamente? É importante você entender que nem tudo a Bíblia diz, mas Deus, através do seu Espírito, ele dá um entendimento a todos nós sobre aquilo que é certo e errado, aquilo que é prejudicial ou não. Talvez não devemos presumir ou supor sobre a palavra de Deus. É muito perigoso ir além da Bíblia. Aliás, o apóstolo Paulo ele diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, quando ele diz o seguinte: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa. Veja, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Os motivos adicionais mais frequentes sobre os quais as pessoas perguntam sobre se podem se divorciar ou não é, por exemplo, maus tratos. Pessoas que sofrem maus tratos físicos ou emocionais. Abuso de crianças. Quantas pessoas hoje em dia que estão em um relacionamento, mas têm filhos de um outro relacionamento. E aí isso causa abalos emocionais, físicos, sexuais, não só com respeito a aquela criança de um outro relacionamento. Nós vemos aí padrastos, madrastas, pais que infelizmente chegam a esse ponto. Isso é muito triste. Então, há quem pergunte sobre isso. Meu companheiro abusou da minha filha, meu companheiro abusou do meu filho. E vício em pornografia, por exemplo, uso de drogas, de álcool, pessoas que se envolvem no crime, chegam ao ponto até de ser presa.
a má gestão financeira que faz a pessoa ficar com a vida dela realmente numa condição desesperadora. É importante você entender que não se pode reivindicar que nenhuma destas questões seja um motivo bíblico explícito para o divórcio. No entanto, isso não significa necessariamente que Deus não aprovaria nenhum deles como um motivo para o divórcio, porque nós não podemos imaginar que seria o desejo de Deus que uma esposa ficasse com um marido que abuse dela ou dos filhos fisicamente ou emocionalmente. A gente precisa ter consciência de que, mesmo em tal situação, um tempo de separação com o objetivo de arrependimento e restauração deve ser o ideal. Não necessariamente imediatamente começar o processo de divórcio. Entenda que ao afirmar que estas situações acima não são essas situações que eu pontuei, que eu escrevi aqui alguns pontos sobre isso, não são bases bíblicas para o divórcio. Definitivamente, nós não estamos dizendo que o homem ou a mulher cujo cônjuge esteja envolvido em tais atividades deva permanecer nesta situação. Por isso, se houver qualquer risco para você ou para as crianças, separação é um bom e apropriado passo. Então, é importante você avaliar cada um desses pontos e fundamentos bíblicos, mas, sobretudo, ter a consciência de que Deus, ele permite que o divórcio ele seja em último plano, porque Deus é um Deus de restauração. Mas ele não vai poder, obviamente, decidir por você, mas sempre consciente de que a sua vida, a vida dos seus filhos, ela tem muito valor e precisa, com certeza, estar bem guardada. Se esse vídeo ajudou você, envie para outras pessoas também. Assista novamente, acompanhe novamente este vídeo para você entender profundamente este assunto. E, é claro, se você conhece pessoas que estão aí em conflitos por causa do divórcio ou precisando de ajuda com respeito a entender este assunto, envie para esta pessoa também este vídeo. Você é especial para Deus. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações dos conteúdos que vamos enviar. Você é especial para Deus e sempre estarão em minhas orações.